Olá pessoal do Vício, hoje estou aqui com um dos maiores nomes de quadrinhos das últimas décadas, Mike Deodato Jr. Muito obrigado por reservar um pouco do seu tempo para conversar conosco. Bom, Mike, Prazer. valeu, é um prazer. Bom, vamos começar um pouco pelas notícias mais recentes. Me conta um pouco sobre o trabalho Quadros, né? Seu trabalho autoral, que sai pela editora Mina no próximo mês de julho. E você produziu algo novo para esse álbum ou trata-se de uma coletânea de trabalhos já publicados? Não, é tudo inédito, assim, nunca foi publicado. Na verdade, assim, são historinhas curtas que eu vinha fazendo e postando no meu blog. Mas nunca foi impresso, nunca foi impresso. E, na verdade, eu nunca tive a intenção de publicar mesmo, assim, eu tive uma crise de meia-idade. Se eu for viver até 100 anos, eu estou na meia-idade. Tá certo. Porque eu descobri que a maioria dos meus contemporâneos da época que eu comecei, eles estão fazendo coisa autoral, mudaram o estilo e tal, enquanto que eu continuo fazendo super-herói, assim, estou feliz com o que eu faço, mas falta alguma coisa, né? Quando eu notei isso, bom, eu tenho que fazer. Aí, assim, nunca vai ter uma época ótima para eu fazer, eu vou... Do mesmo jeito que você nunca vai ter uma época que você vai poder aproveitar a vida, né? Você tem que aproveitar agora, que nunca vai ter. Então, aí eu decidi, não, vou fazer no meu blog. Vou pegar, fazer historinha curta, por quê? Curta porque eu não ia me cansar, assim, porque tá muito longo, eu vou parar, ou então não vou ter tempo de terminar. E porque é um estilo que eu domino mais, que, assim, por eu não ter escrito por muito tempo, então, assim, eu não domino escrever trama, subtrama, enfim, vários personagens. É um negócio que não é um pouco de nascença, mas também tem muito estudo, né? Você tem que aprender muito. E cadê o tempo para isso? Então, a solução é fazer história curta, que eu domino, e, assim, os temas são bem variados, assim, é o que eu penso do mundo, assim, e experimentando mais com a parte gráfica, por conta da minha origem que eu venho de publicidade, jornalismo. Então, assim, eu experimento muito com a parte gráfica, né? Tipia de letra, assim, um final diferente. Então, assim, eu estou bem orgulhoso mesmo. Assim, a Mino me procurou querendo publicar umas coisas antigas minhas e eu sugeria eles fazerem publicarem o quadro. Eles gostaram da ideia. E, assim, como eles são bem caprichosos também, eu tenho visto que eles têm feito com Chico, outras coisas que eles têm feito, eles capricham muito na parte gráfica, são bem criativos. Aí eu estou bem animado, assim. Eu ainda não vi como é que vai ficar, mas eles prometeram que essa semana ia me mandar um PDF. Mas eu acho que vai ficar bem legal, estou bem orgulhoso. Bacana, tô ansioso pelo resultado. E assim, perfeito. No caso, eles sugeriram, ajudaram na escolha ou ficou basicamente tudo ao seu critério? Não, assim, algumas coisas foram cortadas, algumas por motivos de direitos autorais. Por exemplo, a história de Anjinho, que eu queria publicar, que eu fiz uma historinha em 3 páginas, mas não dá por conta de direitos autorais e tal. Eu sei que fosse para o Maurício ele permitir tudo, mas enfim, tem coisa que contrato e tal. Algumas não cabiam porque ficava muito divergente das outras em termos de tema ou qualidade também. Mas enfim, a gente fez um apanhado do que tinha de melhor lá e eu fiz mais algumas inéditas. E enfim, eu confio muito na edição deles. Porque eles não têm medo de dizer, isso aqui tá uma droga, não vai fazer uma porcaria dessa. Então, eu acho legal que eles não me respeitem, assim. Porque aí, enfim, eu tenho certeza que vai ser legal. Bacana. Bom, você é autor exclusivo da Marvel nos Estados Unidos, né? Essa exclusividade, Uhum, ela teve que ser negociada para a publicação de quadros. Ou uhum. você tinha uma cláusula que te permitia trabalhos autorais aqui no país? Não, assim, sempre eu vou peço permissão. E eles são sempre compreensivos e tal. A gente tem uma relação muito boa. É, não me lembro de ter recebido um não, assim. Então, assim, sempre entendem o meu lado. Eu também não forço a barra, né?
Recentemente eu pedi para eles me liberarem para fazer uma história de 30 páginas de texto. E eles deixaram na boa, assim. Eu achava, tá bom, agora eles vão me dar não, mas não deixaram. Então, assim, a não ser quando implica eu ter que eu esteja num projeto muito, com um prazo muito apertado e tal, aí nem eu também ia pedir numa situação dessa. Mas geralmente a gente se entende bem nessa parte. Isso é ótimo, você não abusa, mas sempre que você precisa também, né, eles são complacentes. Todo Bom, mundo é ainda bom. falando sobre quadros, o público americano e também dos outros países, eles vão ter a oportunidade de conferir o material? É, então, assim, eu espero, dependendo da aceitação, das críticas, né, se for... Porque, assim, uma coisa é o que eu vejo, eu acho máximo, tô achando... Mas, assim, eu tenho que ver do outro lado, né, o que o público acha, se é bem recebido, da crítica, principalmente. Se eu ver que a recepção foi boa, for boa, então aí eu vou, enfim, fazer uma versão em inglês e tentar publicar lá fora, né? E eu ia achar muito legal, assim, de ver isso em outras línguas. Ótimo, maior disseminação. Bom, você comentou que tem muito de você, a sua visão do mundo do trabalho. Então, a minha pergunta também é, como que foi preparar esse material autoral depois de mais de 2 décadas trabalhando extensivamente com super-heróis? E assim, o seu trabalho autoral, você buscou uma cara diferente do seu tradicional jogo de luz e sombras, que é uma marca registrada sua nos Estados Unidos, ou ele continua bem calcado na sua marca registrada? Não, tá bem diferente, assim, tá mais solto, é, é, justamente porque no quadrinho que eu faço para os Estados Unidos, eles exigem uma certa qualidade, eles estão acostumados com o meu estilo que eu venho fazendo há muito tempo, então assim, é difícil para eu querer mudar alguma coisa. Então, no trabalho autoral é uma oportunidade para experimentar coisas novas, técnicas novas e tal. E foi isso que eu fiz. E, assim, a diferença que eu estou sentindo é que é bom demais. Assim, que eu não imaginava que fosse tão bom. Que me fez entender até porque os roteiristas que eu trabalho, eles atrasam tanto. Porque eles estão cuidando do trabalho autoral deles, assim. É muito divertido, assim. De repente, um monte de ideia aparece, assim, eu tenho que ficar anotando em qualquer lugar. Eu acho bem bacana isso, assim, bem... E você saber que você pode, que você tem ideia, que você não é só uma máquina de desenhar, aí é uma sensação muito boa, assim, eu tô bem satisfeito, assim, dependendo do que aconteça, eu posso ousar fazer alguma coisa maior, né, assim, um tema só, uma história só, mais longa, aí eu vou me sentir um escritor de verdade. Por enquanto eu sou só um candidato a escritor. Imagina, é que você falou uma coisa muito importante. O trabalho autoral, ele dá essa alegria realmente pro artista, ele fazer um pouco mais do que só do lado comercial, de cumprir datas, né? É uma forma de você mostrar a sua visão, né? Algo totalmente só seu mesmo, né? Uhum. Diferencial. Bom, mudando um pouco de assunto, a Marvel atualmente ela passa por uma mega saga. E há a possibilidade de um reboot de universo. Antes de Secret Wars, você estava trabalhando em Novos Vingadores. Como autor da Marvel há muito tempo, como você enxerga essa renovação? Um reboot eles já disseram que não é. Quem sou eu para dizer que é, né? Assim, eles já disseram que toda a continuidade vai ser mantida. Então, vocês estão dizendo, tá dito, né, cara? Eu estou fazendo agora Guardians of Nowhere, que eu não sei a tradução como seria, acho que parece que a Panini vai para lugar nenhum, que eu acho que não sei se corresponde, mas enfim. Nem sempre a tradução É, é. é com Bendis, fazia anos que eu não trabalhava com ele, estava com saudade já. E agora, depois, eu não sei o que eu vou fazer ainda. Eu já dei pista, me dê Wolverine, mas o Wolverine tá morto, me dê aquele... me dê algum personagem solo, Thor, Hulk e tal, mas, enfim, eu realmente ainda não sei o que eu vou fazer. Mas Guardians of Nowhere tá bem legal, assim, eu tô podendo desenhar Rocket Raccoon, que é bem bacana, né,
Groot também, Gamora, é bem legal. Adorei o Guardião da Galáxia, então. E, enfim, trabalhar com vendas é maravilha. Tem uma química muito boa. Assim, ele já sabe o que esperar de mim e tal, você tem confiança, aí rola tudo bem tranquilo. Que ótimo, maravilha. Pô, então, eu sei que você não pode falar muito do futuro da Marvel, você também não sabe, né, após a Eu não sei saga. mesmo, é verdade. Mas se você pode nos contar, assim, se ainda há um lugar garantido pra você, como você disse aí, qual o personagem que você vai fazer, você já sabe, se é um dos personagens que você ainda não trabalhou, ou se você vai continuar, você pode dizer qual é o personagem, ou se é ainda só uma especulação. Não, de verdade, eu não sei mesmo. Assim, eles não falaram nada. Eu acho que é também por conta da gente se dar tão bem. Então eles não se preocupam em, vamos avisar Deodato com uma antecedência grande para ele se preparar. Eles já sabem que o que vier eu traço. Eu já sei o que eles vão me passar alguma coisa que eu vou gostar, com algum autor que eu vou me dar bem ou que eu gosto de trabalhar. Então, assim, eu fico meio jogado mesmo. Eu fico, Deodato, deixa ele falar. Tranquilo, né? Eu também não esquento, não. Eu sei que vem alguma coisa boa. Eu dou pistas do que eu quero, né? Mas, enfim, nesses últimos anos só vem coisa boa pra cima de mim. Só autor bom, então não sei realmente, não. Mas, se eu pudesse escolher, seria Wolverine. Não esse Wolverine mulher agora, porque eu não quero desenhar Wolverine mulher. Eu quero desenhar Wolverine homem. Muito bom. Pode ser esse outro meio longo, mas a foto já tá pegado, já. Esse é o problema de eu estar fazendo essa minissérie esse espaço e começar as novas mudanças, né? Porque quando eu terminar, aí já vai ter começado. Todo mundo já pegou o que tem de bom, eu vou pegar só. Exatamente. Mas eles devem estar preparando alguma coisa boa para mim. Bacana, você tocou no assunto do Wolverine, então vamos fazer um daqueles jogos que todo fanboy adora. Se você fosse um arquiteto de mudanças da Marvel, por exemplo, e você pudesse fazer o que quisesse com uma personagem, qual seria essa personagem e qual seria a sua proposta? Não só necessariamente no visual, mas do destino. Se você pudesse modificar a história de um personagem da Marvel e mudar completamente o visual, qual seria esse personagem? Caramba, a última vez que eu fiz isso não deu certo. Foi com Thor. O Todd Ele ficou Pochette, né? uma drag queen metaleira. Mas, sei não, rapaz. De repente, assim, é fogo. São muitas. Mas eu queria tentar alguma coisa com casar, porque eu gosto de desenhar dinossauro e tal. Mas aí eu não queria querer mudar nada, é complicado. De repente é complicado, assim, eu teria que pensar, eu não sou tão rápido assim. Mais elaborado, né? Mas é uma pergunta bem, bem louca, né? Por exemplo, de repente a gente é tão apegado também às histórias, né? E mudar de uma hora para outra. Também o visual muda o destino muda o visual, não é uma coisa muito tão simples assim, então. Bom, mas Teria que pensar. tudo bem. Bom, quando você trabalhou em Vingadores Sombrios, você acabou utilizando o Norman Osborn com o rosto do ator Tommy Lee Jones. Foi algo pensado pela Marvel ou foi uma coisa autoral sua? Como, por exemplo, quando o Brian Rich desenhou o Nick Fury com a cara do Samuel L. Jackson lá. Era pro Tommy Lee Jones fazer? Ou foi uma sugestão de casting de elenco para você colocar lá, para depois ele fazer? Não, foi eu mesmo que me meti e botei lá, assim, a Marvel, na verdade, eles têm muito cuidado com relação a isso, assim, eles têm, teve uma vez que eu tive que mudar eu coloquei aquele ator engraçado de trocando as bolas, minha memória é péssima, mas, bom, enfim, eu já tive que botar cavanhaque, envelhecer, para poder ficar diferente. Enfim, o próprio Norman Osborn, eu teve uma página dupla com 20 quadros que eu tive que mudar todos os rostos, porque a Marvel já vinha me avisando, meu editor, não bota muito parecido, não bota, deixa eu falar. Aí, até que eu finalmente, tem que mudar essas páginas aqui tudinho. Aí eu, tudo bem, mudei tudinho. Aí comecei a ter mais cuidado. Mas aí quando eu vi que ele participou do filme de Capitão América,
acho que foi um, né? Ele era um capitão lá, um general. Aí pronto, então ele tá de boa com a Marvel, aí comecei a usar a cara dele de novo lá. Mas assim, mas na verdade eu faço como se fosse uma homenagem mesmo, são atores que eu acho que seriam perfeitos pro personagem e tal. Mas eu entendo que assim, a imagem deles é o ganha-pão deles, né? Então eles têm que proteger a imagem deles. Imagina se todo mundo puder usar em qualquer produto a imagem deles sem permissão, é complicado, né? Então Sim, mas nesse caso foi extremamente positivo, né? Menos, Então, porque, por exemplo, eu faço menos. é muito louco, porque nesse caso você sugeriu, foi muito bem aceito, mas você acredita que existam, em casos assim, já pensados, já como, não como uma mensagem subliminar, mas já uma coisa meio arquitetada, em alguns casos, de sugerirem ao cartunista, faça assim, porque já vai ter um filme, porque hoje em dia já fazem muito pensando que o filme vai ser produzido depois, né? Olha só, eu fiz a capa do Agents of Shield número 1. A Marvel produz o seriado Agents of Shield, a Marvel faz o quadrinho, os personagens são da Marvel, e mesmo assim eles pediram para eu não fazer o ator não muito parecido com o ator do desenho, não muito parecido. Parecido, mas não muito parecido. Ou seja, eu fiz, parece que você olhando, achei que dá para desaprender a desenhar, não está tão parecido assim, não. Mas foi pedido deles. Então, assim, isso vai de ator para ator, então, assim, o que eles puderem evitar disso, eles já evitam. Principalmente agora que eles são da Disney, né? Então é uma empresa maior, mais cuidado, mais... Com certeza. É incompreensível, dá para entender, né? Mas às vezes quando eu boto um Jô Soarezinho, boto um Ted Correia, eu botei... Eu vi que você fez algumas personalidades, eu vi que você retratou o Roger, né? Roger do Traje Rigor. Foi, botei Roger. Depois o pobrezinho teve que assinar, a Marvel viu que eu tinha botado gente conhecida, aí mandou um contrato para eu mandar para todo mundo. Aí o Roger, me desculpa, mas você pode assinar isso aqui. Ele assinou, mas que vergonha. Não, ficou maravilhoso. Eu sou super fã. Eu acho assim, inclusive queria te fazer uma pergunta que não tem nada a ver aqui pra gente finalizar essa primeira parte. Que assim, fica tão impressionante, tão parecido, né? Que assim, alguém já te pediu pra você desenhar a pessoa pra tatuar, assim, algum amigo seu, algum parente? Desenha fulano pra mim. Já, muita gente pede, assim, mas assim, eu procuro, eu não gosto muito não, na verdade, de fazer, assim. Eu faço desenho por encomenda, quando eu tenho tempo. Já me encomendaram tatuagem, mas não é uma coisa que eu... E além do mais, eu cobro muito caro para valer a pena uma tatuagem fazer, né? Assim, a não ser quando o cara é muito meu amigo, aí assim, eu abro as pernas e tal, mas normalmente eu não faço, não. Não, porque... Bom, eu sou atriz também, né? E eu sou muito fã de Mulher Maravilha, que a gente já vai tocar no assunto que você desenhou, né? Nos anos 90, Mulher Maravilha. E eu já fiz alguns trabalhos, de vez em quando eu me travisto da Mulher Maravilha. Quem sabe um dia você não me desenha, né? Quem sabe eu não sou a primeira brasileira um dia a fazer Mulher Maravilha no cinema, né? A gente precisa sonhar, não é verdade, Gabriel? Tirar aquela magrela lá, né? Eu vi que você fazia cada vez menor a tanga da Mulher Maravilha, não é isso? Quanto menor fosse, mais vendia. É reflexo dos anos 90, né? Era tudo exagerado. A gente estava saindo de uma ditadura, a gente queria... né? Então, eu estava com 30 anos, ainda tinha muitos hormônios ainda. Hoje eu estou com mais 52, estou mais calmo, aí, enfim. Mas na época, assim, era exagero, era a época mesmo, né? E como ninguém me disse não, ninguém disse, epa, para aqui. Aí eu... E fora que pra gente é normal, assim, tanga no Brasil é normal, assim. Eu acho que no Brasil a gente encara a sensualidade de uma maneira mais natural, assim, faz parte do jeito da gente, eu acho, né? E enquanto que eu acho que os americanos são muito, são mais contidos nessa parte, né? Eles, enfim. E também aí os tempos novos agora, né? Então, o pessoal já me conhece a minha fama, então sempre que eu boto alguma coisa assim, dá pra diminuir esse peito, eu diminuo, não tem problema. Dá pra usar essa short maior, não tem problema. Mas eu mesmo já me policio, porque são outros tempos, né? Então, assim, funcionou naquela época, mas hoje em dia não... Hoje em dia
eu sou perseguido, qualquer coisa que eu falo, o pessoal já parece um cara de hater, então, é, enfim, todo mundo reclama de tudo. Todo mundo reclama de tudo, a gente vai chegar nesse assunto já já. Bom, então a gente finaliza aqui o nosso primeiro bloco. O pessoal do Vício, nesse primeiro bloco vocês acompanharam um pouco mais sobre as referências de Mike Deodato Jr., um pouco mais sobre os seus trabalhos, sucesso na carreira, seu novo trabalho autoral, quadros. E no próximo bloco vocês não perdem por esperarem grandes polêmicas, não saiam já daí. Bom, voltando agora, vamos um pouco mais, perguntas um pouco mais legais. Voltando para Mulher Maravilha, que eu adoro, né? Como foi a sua passagem pela DC Comics, que foi aí nos anos 90? Você recebe convites para voltar para a editora? Sempre que eu estou em negociações com um novo contrato, assim, eu tenho contato com a DC e tal, só que eu termino ficando na Marvel porque é uma das coisas que eu decidi depois da minha queda nos anos 90. Assim, porque nos anos 90 eu comecei, fiz um monte de sucesso, aí no final dos anos 90, porque eu estava trabalhando demais e tal, aí eu terminei ficando sem contrato, o desenho estava porcaria, caiu minha popularidade, fui parando em editores bem pequenos, aí quando eu me toquei do que estava acontecendo, eu fiz algumas resoluções, nada escrito não, dentro da minha cabeça mesmo que eu teria que trabalhar menos, fazer um negócio mais caprichado, recuperar meu amor lá, e sempre tomar decisões baseadas na minha arte, onde eu estou satisfeito. Por conta disso, eu já recusei propostas maiores de outros editores, continuei na Marvel, enfim, até hoje, de 95 até agora, eu só trabalhei na Marvel, só 2 anos eu fiquei fora, mas sempre todo na Marvel. Porque eu fiz amizades lá, enfim, conheço todo mundo, me deu bem e tal. E a gente se respeita. E eu esqueci a pergunta. Assim, né, se eu recebo proposta, eu trabalhei. Então, na época, quando eu trabalhei para a DC, eu não falava inglês, era tudo feito, era filtrado pelos meus agentes. Então, assim, eu praticamente não tive contato nenhum, assim, com eles. Hoje em dia eu tenho contato com os editores de lá, de e-mail e tal. Mas na época, então, eu só, meus agentes passavam o trabalho, eu fazia e zero. Então, não dá nem para falar como é trabalhar para DC, porque eu não tenho ideia. Entendi. Você deixa muito clara essa sua ótima relação com a Marvel, que você está sendo super bem tratado e gosta do seu trabalho também. Então, você acredita que uma migração para DC, por exemplo, seria encarada como um grande barulho, como foi no caso do Jack Kirby, do Capitão América nos anos 70, ou mais recentemente com o John Romita Jr.? No caso, assim, uma suposição. Você acha que seria um grande barulho na transição? Assim, se eu algum dia decidir fazer isso, com certeza não vai ser por conta de eu ter algum problema na Marvel, vai ser por conta de eu estar querendo experimentar alguma coisa diferente, assim, experimentar novas, como uma forma de me revigorar artisticamente. Então, pode ser que aconteça, assim, não é uma coisa que está escrito, eu vou ficar para sempre na Marvel. Eu estou satisfeito lá, quero continuar lá. Se algum dia eu sentir que não tem mais desafio lá para mim, que eu preciso fazer alguma coisa diferente, eu vou sair. Aí, assim, mas não sei se seria o mesmo efeito de uma saída de John Romita Jr. ou do grande Jack Kirby, né? Não tem nem como comparar. Imagina. Mas, enfim. Esse é o nosso aqui. Bom, então, falando de todos esses autores, você acredita que eles eram a cara da Marvel? Como você analisa o trabalho deles na DC ou na DC? E mais, assim, o que você acha que o Mike Deodato de hoje, você acha que você também é a cara da Marvel? Eu acho que sim. Eu acho que eu sou a cara da Marvel, sim. Eu não tenho... eu acho que a DC, eles puxam... Não é nem que seja um negócio que eles façam conscientemente, mas por conta do processo de trabalho deles, que é menos organizado do que a Marvel, que leva a terminar mudanças de última hora e tal, eles terminam usando um monte de gente para terminar uma revista só. O que resulta num trabalho assim, bem uniforme, assim, sem cara, na verdade. Não estou dizendo todas as revistas, mas em várias delas.
Então, assim, eu acho que o meu trabalho é a cara da Maba, não que seja um trabalho que seja que tenha muito na Maba como eu, porque eu acho que a Maba também é bem eclética nesse sentido, assim, tem todo tipo de arte, mas eu acho que sim, por eu estar lá há tanto tempo, eu acho que assim, meu trabalho assim, enfim, são humanas de vidas enormes, distantes, gigantescas proporções. Seria mais ou menos, muito bem menos como João Buscema foi nos anos 70, em uma proporção bem minúscula, microscópica, seria o que eu faço hoje. Modesto, humildade é tudo, né? Não, mas porque imagina, alguém pega, Deodato se acha igual a João Buscema, pá! Não, é que os nossos tempos Mas hoje são outros. Hoje em dia é muito mais banalizado, diminuiu a capacidade das pessoas de ler, enquanto naquela época não existia tantas mídias. Então eu acredito que era mais valorizado por conta disso, mas eu acho que a importância do seu trabalho é a mesma. Obrigado. Assim, eu acho que tem duas coisas, né? Uma que na época, como você falou, tem menos mídia, as pessoas liam mais, quadrinhos tinha mais voz, né? Era mais importante. Hoje em dia tem menos, mas ao mesmo tempo, por conta da mídia ter descoberto os quadrinistas, os artistas, os escritores, a gente tem muito mais atenção do que naquela época, né? A atenção que os autores tinham na época era quase zero, era basicamente dar atenção aos personagens e à editora. Assim, isso começou a mudar no final dos anos 60, quando o quadrinho foi sendo redescoberto como arte, principalmente na Europa. E aos poucos, durante os anos 70, a gente foi recuperando direito, como de ter os originais de volta, ter direito a royalties e tal. Mas essa atenção dada ao autor hoje em dia assim, é muito boa. Assim. O que proporciona a gente também usar nossas habilidades em outras áreas, né? Cinema, enfim, publicidade. Com certeza. E eu esqueci o que eu estava falando. É verdade. Bom, um caso que ganhou muita visibilidade no início deste ano foi a sua briga pública com os editores de Tex, né? Da editora italiana Bonelli. Você vê que tá falindo aquela porcaria, né? Então, você foi bastante contundente durante o encerramento das negociações aí, causou uma polêmica. Você pode resumir aí o caso pra gente? Não, resumir, Mauro Bozelli é um filho da... a Bonelli, por ter apoiado ele, são os filhos da... Pode falar, gente. É livre. Eu espero que eles se danem pra lá. Então, assim, eu tinha um sonho de desenhar Tex. Nunca mais vou desenhar Tex na vida, porque eu sou raivoso, eu guardo mágoa mesmo. Mas é uma pena, assim, porque, poxa vida, falta de respeito, assim, olha, eu sou velho, nunca ninguém me faltou respeito, né? Eu lidei com todo tipo de gente. E, enfim, já levei prejuízo, já fui roubado e tal, mas falta respeito, ninguém nunca me falta respeito. Então, ele me falta respeito, a Bonelli, quando vai se pronunciar a respeito, se ele não tivesse pronunciado, eu ia pensar, não, eu acho que eles são contra, ou não são. Enfim, eu ia ficar na dúvida. Mas eles se pronunciaram, disseram, a gente só está aqui para dizer que a gente trata bem os artistas da gente e que a gente não está, as vendas são muito boas. Poxa, quer dizer que assim eles tratam bem os artistas, ou seja, eles apoiaram o tratamento que me deram, então eles são filhos da puta também. E a prova que eles mentiram nessa parte está saindo notícia agora, os próprios autores falando sobre a dificuldade financeira, né? Então, eu disse, posso fazer, minha boca de praga. Eu acho que você tá certo, eu acho que, assim, é óbvio que todo mundo é feito de relações, a gente tem educação e faz convenções na medida do possível, mas a gente tem que pôr tudo pra fora também, né? E quando é uma situação assim, como você disse, falta com respeito, engolir sapo cru também fica complicado. Então, pra finalizar sobre esse assunto, agora que baixou a poeira, como que você se sente por ter mandado o Mauro Bozelli tomar no cu? Você não se arrepende? Bom, assim, normal, assim, eu me arrependo de ter dado tanta propaganda para ele. Ninguém conhecia Mauro Bozelli. Aí os caras dizendo, não, eu nunca ouvi falar desse cara, nem desse personagem.
Que você antes gostava, né? Que ia ilustrando. Não, assim, porque eles, na verdade, os personagens eles são conhecidos muito no Brasil e na Itália, e ponto. É assim, eles dominam 60% do mercado italiano, mas, enfim, eu se eu não tivesse mandado ele tomar naquele lugar, eu ia ficar com uma úlcera que ia me comer até o final da vida. Então, tem que, uma hora você tem que mandar, enfim, você vai escapar, agora eu não vou poder mais trabalhar na Itália. Dane-se, eu posso fazer. E assim, modéstia à parte, sem querer, eu acho que eles perderam uma grande oportunidade de promover o personagem deles nos Estados Sem Unidos. dúvida. Tudo bem, já aconteceu isso antes com o Joe Kubert. Só que Joe Kubert, por mais que ele seja uma lenda, que o cara é um deus, mas ele não tinha mais a popularidade que ele tinha nos anos 70. Então, assim, eu estou fazendo uma análise bem crua, né? Não estou desmerecendo o trabalho dele, que é genial. Eu via, o que me fez querer fazer texto foi quando eu vi a edição dele, que é linda, maravilhosa. Mas ele não teve o efeito em termos de propaganda para a editora que com certeza eles desejavam. E comigo, eu tenho certeza que ia ter, porque eu tô no auge da minha carreira, sou muito popular, assim. Então, quem perdeu foi eles, né? Maravilha, é isso aí. Teve alguma retaliação dessa polêmica interna na Marvel após o caso aí? Ou... Não, assim, eles deram sua opinião pra mim e tal, mas, enfim, eu não quero, da mesma maneira que eu não quis envolver eles na época, eu também não quero envolver, dizer o que eles acharam e tal. Mas, qualquer um que achar que aquilo foi certo do lado deles, pelo amor de Deus, né? Entendeu? Você gostar de ser tratado assim, então você gosta. Você acha que eles estão certos, então você gosta de ser tratado assim. É a mulher de malandro, Mas né? a Marvel não me envolver porque eles realmente têm nada a ver. Tudo que eles fizeram foi me dar a aprovação foram gentis demais em me liberar para fazer história. Bom, falando de polêmica, mas mudando de assunto um pouco, como que você observa essa atual contestação de alguns grupos de leitores aí em relação aos quadrinhos, em alguns temas como feminismo, violência exacerbada, representação da LGBT, por exemplo, se o reboot do Lanterna Verde para alguns parece gay, a história da capa da piada mortal da Batgirl, como foi também a polêmica da capa da Mulher-Aranha, entendeu? Do Nilo Manara, você acha que há obrigação de ter muito cuidado com esses temas polêmicos em relação a um certo moralismo, ou você acha que tudo isso daí é uma grande palhaçada e a arte não tem esse encargo de ter que passar uma mensagem? Eu acho a maioria é palhaçada, assim. Eu acho que a internet deu voz a todo mundo e no meio de todo mundo tem um bocado de gente sem noção. Assim, eu não gosto de dizer que as feministas, porque eu vi um texto daquele ator do Hulk, Marco Ruffalo, né? Ele falando sobre gente dizendo que eu não sou feminista e tal, ele dizendo as conquistas que as feministas conseguiram nesses anos. Eu achei brilhante aquele texto e tal. Então, assim, não vou criticar nenhum grupo, mas eu vou criticar situações. Aquela negócio da capa de Manara é uma imbecilidade, o cara é um gênio, e todo mundo devia se curvar quando ele passasse. Ele ter respondido às críticas foi humilhante, eu acho que ele não tinha que ter respondido. Acho um absurdo aquilo ali. Esse negócio da Batgirl também, eu acho que Rafael Albuquerque foi um cavalheiro, tirando o peso das costas da DC. Não, deixou o mesmo tiro e tal. Ótimo, é um ótimo colaborador, o cara trabalha em equipe. Mas, assim, no meu caso, eu ia mandar todo mundo se danar, porque vamos lascar. Você quer tirar tiro, assim, mas a minha resposta para quem não quer ver minha cara, vamos se lascar. Assim, esse nosso Game of Thrones, né? Estupro. É claro que estupro é uma coisa terrível, tem que ser combatido e tal, mas combatida retirando da arte. Não pode ter estupro em arte, não pode ter estupro em literatura. Ok, então vamos tirar também assassinato, vamos tirar qualquer coisa, infanticídio, fratricídio, qualquer coisa. Ou seja, não vai ter história, todo mundo vai ficar bonzinho olhando pro outro assim, oi, tudo bem? Não faz sentido, Não faz assim, não sentido faz sentido nenhum. nenhum. É que as pessoas, elas
elas já pegam uma coisa e distorcem completamente. Elas não veem a passagem do homem. Por exemplo, como você falou sobre as conquistas das feministas. Eu me considero feminista, mas a história do feminismo ela é maravilhosa. Ela não tem absolutamente nada a ver com o que algumas pessoas pseudo-feministas pensam que fazem aí tentando ser homens, né? Elas querem algumas, com todo o meu respeito, isso não tem nada a ver com opção sexual, mas algumas feministas hoje, que são muito mal informadas, elas, na verdade, elas querem ser homens. Elas não entendem a diferença, a igualdade, os direitos. Então, a pessoa pega uma coisa, distorce e não compreende os limites, né? Da onde tem que ter muito mais liberdade, né? E não liberdade mesmo que é bom É, tá, nada, né? assim, eu acho que esse negócio de censurar não pode ter isso em arte é muito delicado isso. Se você não quiser, não está gostando, não assista. Se você não gostou de Game of Thrones, porque teve a cena de estupro. O cara que estava atrás, não só foi estuprado, estouraram o pênis dele, fizeram a desgraça, o que estava assistindo lá atrás. Ninguém falou do pobrezinho, que foi arrombado, fizeram o que quiseram. Aí teve infanticídio, enfim, teve diabo, teve incesto, teve tudo. Poxa, não vai, escolheram o seriado errado, só tem ruindade, né? Seriado. Fala sobre uma Então tem que Idade cancelar. Média, né? Alternativa. Era assim, era mais, não era fácil. O mundo foi feito através de conquista, de sangue, né? De derramamento. Como você falou, se fosse pra ficar um olhando pra cara do outro, né? Não ia ter nenhum tipo de conflito, né? É porque assim, eu fico muito irritado de discutir coisa que não faz sentido, assim, que não faz sentido eu estar discutindo. Isso aí é uma idiotice, então eu fico irritado logo. Enfim. E pra você, fazem algum tipo de recomendação pra você maneirar em alguma coisa? Quando você retrata uma vilã ou uma heroína? Não, assim, vem aí enfim, eu estou trabalhando para a editora, os personagens são deles, eu tenho que fazer o que eles mandam. Se eles dizem, a gente não quer que o personagem apareça, tem a classificação por idade de cada revista da editora, então, dependendo da revista, eu posso mostrar muito sangue, posso mostrar menos sangue. Se eu fiz Thunderbolts, aí era uma classificação maior, podia mostrar ele comendo o braço, arrancando o braço do cara, fazendo tudo que a gente. Já outra revista que é mais para mais jovem, não pode mostrar certas coisas, enfim. E não são meus personagens. Se eu não estiver satisfeito, aí tudo bem, eu vou para outra editora ou vou fazer meus próprios personagens, onde eu posso botar eles fazendo o que quiserem. Mas eu trabalho para um editor e os personagens são deles, então eu tenho que aceitar o que eles querem fazer, né? A gente faz o que pode, né? Durante os anúncios aí de Pecado Original, que vai começar a ser publicado no Brasil, você fez uma brincadeira falando que um dos seus maiores pecados originais foi ter desenhado o Thor de Porchete, né? É verdade. Como foi pra você o período de estilização do traço dos anos 90? Você já tinha comentado sobre o Thor, eu já tinha visto também. Fala um pouco sobre esse período aí. É os anos 90. Eu não sei, tu provavelmente tinha 5 anos de idade, né? Nos anos 90. Então você não teve que usar aquelas roupas ridículas, não teve que usar o cabelo azul, nem aquelas ombreiras e tal, mas todo mundo era ridículo, era todo mundo. Então, assim, Hoje eu uso todo por mundo já opção, né? Porque eu gosto dessa época, mas não usava. é, Aí, então, é um reflexo da época e tal. Mas a consequência é que toda a lista dos piores uniformes de todos os tempos, aí o meu Thor tá lá. Eu nem olho, eu já sei que meu Thor tá lá. Mas eu não. Essa é uma brincadeira. Eu não, Não, você não vê como algo ruim, né? E como que você viu essa transição dessa época, como você disse, até um pouco trash, né, dos anos 90, que era um pouco ridículo, as pessoas exagerado. Isso tava, né, na cultura. E como que você viu essa transição para esse traço externo de luz e sombras que você apresenta até hoje? Quando nos anos 90, eu tive acesso, porque no Brasil as revistas sempre eram publicadas com 20 anos de diferença na cronologia, 10 anos. Então, assim, o máximo que eu tinha acesso ainda era o desenho de João Buscema e tal. Quando eu viajei para lá, eu finalmente vi o que estava sendo publicado pela Image, né? Eu fiquei louco, assim, fiquei alucinado com Márcio Silvestre, Jim Lee,
Puxa vida, eu quero desenhar desse jeito e tal. Aí incorporei tudo que eu podia do trabalho dele, que virou meu traço dos anos 90. Quando eu saí dos anos 90, eu decidi dar uma mudada e tal. E o que eu fiz foi misturar o meu estilo original, que era bem fotográfico e realista dos anos 80 no Brasil, com o que eu tinha aprendido de super-herói. Então ficou um negócio mais dinâmico, assim. Não ficou aquele fotográfico parado, sem vida, ficou realista, mais dinâmico. Tipo, falar nisso eu tenho que falar. Eu vi o filho de Neil Adams, todo mundo conhece, meu ídolo, é um dos melhores desenhos do universo. Ele postou no Twitter: meu pai, quando queria que eu aprendesse sobre o desenho realista e dinâmico, me mandava estudar as revistas de Mike Teodoro. O cara é um gênio e está ensinando o filho e dá minhas revistas. Então, eu sou o máximo. Não, Você acha que você renasceu? mas Nasceu como desenhista. uma boa definição, né? Um desenho, ficou um desenho realista, mas ao mesmo tempo bem dinâmico. E, assim, você Foi. acredita... Você comentou em outras entrevistas que muito do que você aprendeu foi desenhando mesmo, na prática, né? Assim, eu nunca tive oportunidade de, de ir para uma escola e tal, Você mas, fez essa por outro oportunidade. lado, eu nasci na casa de um desenhista, meu pai, que criou o meu primeiro personagem no Nordeste. As Aventuras de Eu Flama, né? nasci numa família que, ao contrário de todos os outros histórias de quadrinhos, apoiou minha carreira. Então, assim, eu fui, por um lado, eu não tive condições, por outro lado, eu tive todas as condições do mundo. Então, aprendi tudo que eu sei de quadrinhos, aprendi copiando o gibi, eu estudando, ampliava nas feiras para ver o detalhe e tal. Tudo que aprendi foi pelo gibi mesmo. Eu queria ter podido, se eu tivesse tido fazer um curso no Jogo Kubert, ou hoje em dia tem tantas escolas boas, né? A Quanta, enfim, um monte de escolas boas. Na minha cidade tem duas. Ia ser bem melhor porque eu não ia aprender pela tentativa e erro, ia ser mais rápido, né? E eu ia poder até explicar. Hoje tem desenhista amador. Como é que você faz essa parte do lápis e tal? Eu não sei explicar, eu não sei, porque eu nunca tive a parte teórica disso, eu não sei lhe passar. Eu só sei fazer, né? Desculpe. Então, eu acredito na técnica, respeito também a escola, mas assim, será que teria sido bom mesmo se você tivesse feito? Porque é quase genial, porque você se dedicou tanto, fez com tanto afinco que tem gente por aí que faz 500 cursos e não leva a sério. Às vezes a pessoa também, é duro falar sobre talento, eu não acredito muito nisso, mas às vezes a pessoa não tem uma vocação, ou não tem garra mesmo, né? Vai lá, tem tudo na mão e não leva a sério. E, sei lá, quantas horas por dia você passava nessa tentativa e erro, mais ou menos? Mesmo que de hoje, o dia O dia inteiro. inteiro. Afinal, antes não, dependia, né? Porque eu trabalhava, na época dos meus pais, eu sempre trabalhei meio expediente, às vezes um inteiro. Quando eu casei, eu trabalhava 3 expedientes. Então, assim, nas horas vagas, né? Na hora que eu podia, eu desenhava. Sensacional. Bom, sobre o Pecado Original, conta pra gente um pouco da série aí, dos bastidores dela, pro pessoal que vai começar as edições agora no Brasil, brasileiras. E spoiler, o Vigia morre. Todo mundo sabe. Não, então, é a minha primeira saga que eu faço para Marvel. Assim, eu já fiz, mas pegando as consequências, né? O que acontecia da saga principal da minha revista, que é uma droga, porque você tem que pegar referências do que está acontecendo, não sei o que, mas lá é horrível. E eu nunca tinha pego uma saga, eu acredito que é por conta de eu ser muito confiável, então eu terminei, a minha recompensa foi me lascar, nunca ter pego uma saga. Então, assim, porque assim, já que eu consigo cumprir um prazo mensal e tal, assim, deixa eu fazer uma revista mensal, que são poucos que conseguem, né? E uma saga você entrega pro cara 6 meses de antecedência e deixa ele lá fazendo. Aí finalmente eles decidiram me dar essa saga que combina com as minhas habilidades, né? Que é
é uma história de crime, é mais contida, menos personagens, muita claro e escuro, enfim, todos os elementos que fazem parte do meu estilo, normalmente. Eu já tinha trabalhado com Jason Aaron numa historinha de basquetebol, de acho que 8 páginas, então a gente já tinha uma química boa. E eu levei, assim, eu sugeri o colorista, a gente tem maneira de chamar meu colorista, assim. Um negócio meio estranho. Enfim, o colorista que eu comecei a trabalhar com ele, que é Frank Martin Jr., que é brasileiro também, que é excelente, incrível, assim, então eu acho o resultado do que a gente fez lá, fiquei bem satisfeito. Eu procurei fazer uma diagramação diferente, que eu venho experimentando diagramação com layout faz muitos anos, assim. Acho que comecei a usar mais, acho que foi a partir de Vingadores Sombrios, foi quando eu comecei a usar mais, e nesse aí acho que eu cheguei no máximo de ousadia em termos de layout. E a minha intenção foi fazer um negócio todo fracionado, como se fosse um quebra-cabeça jogado lá, mas sempre deixando espaço para claro e escuro, enfim. Eu fiquei bem satisfeito mesmo, assim, gostei, adorei ter feito essa saga, principalmente porque não é uma saga gigantesca que eu começo agora, né, que é a saga tradicional, né, que envolve o universo inteiro e todo mundo brigando lá e você perde 2 dias numa página. Esse foi feito para mim, né, eu gostei. Maravilha, o universo inteiro na ponta do lápis, né? Bom, para terminar, qual é o verdadeiro pecado original de Mike Deodato Jr.? Não como desenhista, mas como pessoa. Caramba, eu tenho que pensar num fraquinho para não ser processado. Não, rapaz, eu não sei, assim, eu acho que é isso, não sei não. Uma crítica a si mesmo, uma coisa que você acha que é um pecado seu, sei lá, a gente, um defeito. Não, assim, eu queria... Eu fico sempre me sentindo culpado, achando que eu não dou muita atenção à minha família. Eu sempre me achei culpado, achei que eu era workaholic, que trabalhava demais, mas com o tempo eu comecei a entender que, na verdade, eu adoro o que eu faço e o que eu faço sou eu. Quando eu estou na prancheta, eu estou feliz, eu estou realizado, é ali onde eu estou feliz. Então, não é uma coisa que eu tenho que lutar, não é que eu gosto de trabalhar, sou eu, a minha vida é isso aí. Mas eu me sinto culpado, eu queria poder dar mais atenção à minha família. Mas, enfim, você tem que sobreviver, né? Tem que pagar conta e tal, faz É a parte. dualidade do artista, né? Faz parte. Tem os momentos de glória e os momentos humanos, né? Que a gente sofre aí. Bom, pra mim foi maravilhoso, Mike. Eu desejo pra você. Muito obrigado pela sua participação aí. Todo sucesso na sua carreira, que você continue na sua meia-idade até os 100 e poucos anos, nos proporcionando aí muitos quadrinhos ainda. E sucesso no seu lançamento aí de quadros, não só em quadros, mas na sua carreira internacional, hoje e sempre. Parabéns. Obrigado. Muito obrigada. Valeu.